amantes de casos criminais, como é que vocês estão? Eu sou a Débora e hoje eu tô aqui pra contar um caso não é um caso criminal, mas sim é um acidente, que até agora eu não tô conformada com a solução disso, ainda mais que tem muitas teorias circulando pela internet, tem muitas coisas ainda circulando pela internet até hoje, mesmo o caso tendo ocorrido há um tempinho atrás já, esse ano. E não é há um tempinho, não. Foi mês passado, tecnicamente. Então eu vou falar sobre o caso da Juliana Marins, que foi a moça que caiu no vulcão da Indonésia. E eu vou contar sobre isso, vou falar umas teorias, vou falar se foi um pouquinho se foi negligência ou não. Então já vai deixando o like, se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Eu vou dar um spoiler do próximo vídeo do canal e na próxima abreviação no TikTok. O próximo caso vai ser o caso do Max Miller, que vai estar aparecendo aqui do lado, quem que é. O caso vai ser dele e a gente vai falar o que tá até agora no momento. E as atualizações do caso do Max Miller eu vou trazer no TikTok para eu não ter que ficar gravando uns vídeos grandes. Então é isso, gente. Curtam, se inscrevam e bora pro vídeo. Juliana de Souza Pereira Marinhos, de 26 anos, estava fazendo um mochilão pela Ásia desde o começo do ano, quando ela, no dia 20 de junho de 2025, desapareceu quando estava fazendo uma trilha no Monte Rinjani, que, para quem não sabe, o Monte Rinjani é um vulcão ativo na Indonésia, com mais de 3.726 metros de altitude. Ou seja, é muito alto, é muita coisa. E só para avisar, esse não foi o primeiro acidente que ocorreu. Eu vou contar mais no final do vídeo alguns acidentes, mas entre 2020 e 2025, mais de 180 acidentes foram confirmados e 8 mortes desses 180. Pelo menos que foi confirmado até agora, porque a gente não sabe se teve mais. Segundo a família da Juliana, a Juliana sofreu de fadiga durante a escalada e pediu para descansar. E assim foi deixada por todos que ela estava acompanhando por mais de 1 hora. E então ela acabou escorregando em uma trilha revaladiça no Monte Rinjani durante a noite. E ela caiu cerca de 300 metros abaixo do caminho principal. Dia 21 de julho de 2025, no sábado, a Juliana foi vista a mais de 500 metros abaixo da trilha oficial por um drone de turistas e de equipes oficiais. Ou seja, ela escorregou muito mais do que já estava lá. No primeiro, ela estava com 300 metros, que ela tinha escorregado, depois ela escorregou mais 500 metros. A Juliana, em primeiras imagens, parecia que estava viva, tanto que ela fazia sinais para o drone. E ela estava sentada em uma das rochas. Mas logo depois, em novas imagens que foram liberadas, a jovem já não se encontrava mais presente no mesmo lugar e uma suposta gravação já mostrava ela imóvel e em outro ponto do monte, dando a entender que já estava morta. As equipes de resgate enfrentaram climas adversos. Neblina, terreno íngreme e o que dificultou o acesso imediato do local. Uma coisa que eu esqueci de falar no momento é que a Juliana foi confirmado que ela tinha miopia severa, o que dificultou muito dela enxergar alguma coisa. A localização dela só foi possível por conta de uma lanterna acesa que provavelmente foi deixada pela Juliana mesmo para dar uma pista para o seu resgate, assim como um bastão, aqueles bastão grandão que você faz a sinalização. E ela deixou a lanterna lá para falar, eu estou aqui, vem aqui me resgatar. E foi basicamente isso. Operações de resgate foram feitas por equipes locais da Indonésia e equipes internacionais, incluindo a Embaixada do Brasil em Jacarta. As equipes atuaram no resgate. Helicópteros foram cogitados, mas não foram utilizados por conta do clima. O clima estava desfavorável, então eles não conseguiram utilizar por conta de neblina, ventos, entre outras coisas. O resgate foi operado pelas equipes Basarnas, Unidade CAR, Latim Brimod, Polícia Florestal EMHC, Lorex, trabalhadores locais e a Rinjani Squad. Ou seja, o Monte Rinjani já tinha um esquadrão para
resgatar aqueles que caíram no Monte Rinjani. Então, se tinha esse negócio, por que não resgatou as outras mortes que obteve? Eu vou falar sobre essas outras mortes no final do vídeo e vocês vão verem que por quê, entendeu? A irmã da Juliana Marins, Mariana Marins, negou informações sobre o recebimento de alimentos, água e agasalhos entregues pela equipe de resgate, afirmando que tais narrativas eram falsas ou forjadas. Gente, foi confirmado pela própria irmã da Juliana. A Juliana não recebeu comida, não recebeu água e não recebeu nada para se aquecer. O que a Indonésia em si deu várias informações erradas. E eu vou contar essas informações erradas em outro tópico do vídeo, que vai ser o próximo, depois da autópsia, que eu vou falar pra vocês. E ela não recebeu. E vou contar teorias também e os casos seguintes. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil confirmou o envio de 2 funcionários ao local para acompanhar a operação e prestar suporte diplomático. Pra quê? Vai fazer isso pra quê? Pois é, ninguém sabe, eu não sei, você não sabe, e eu não vou falar nada porque eu só tô perguntando, pra quê? Agora, Agan Rijani, voluntário que liderou uma das equipes de resgate, relatou em entrevista a O Globo as condições extremas da montanha e como a sua equipe velou pela jovem durante a noite, à beira de um penhasco a 500 metros. Ou seja, o clima também não facilitou muito, mas também o resto também não facilitou muito não. Juliana, após a morte, recebeu 2 autópsias. Autópsias da Indonésia, que foi uma merda, e a autópsia do Brasil, que eu acho que, não sei se a gente consegue confiar mais, porque teve 2 autópsias do Brasil. Teve uma e teve a outra que foi recentemente, foi confirmando que ela tinha larvas na cabeça. Ou seja, a autópsia do Brasil é mais confiável do que a autópsia da Indonésia. Mas enfim, vamos para os resultados da autópsia da Indonésia. Eu vou ler aqui pra vocês, gente, porque eu não consegui decorar essa parte. As autoridades publicaram os resultados da autópsia no dia 27 de junho, por meio da qual foi revelado que a causa da morte foram fraturas em diversas partes do corpo, além de hemorragias após uma queda. O especialista florense Ida Bagus Alik, não sei falar esse nome, mas vai estar aparecendo aqui embaixo o nome, que estimou que o óbito poderia ocorrer cerca de 20 minutos após o trauma. Não foram encontrados sinais de hipotermia. Não foi encontrado sinais de hipotermia? Hipotermia? Como assim? Ela não recebeu casaco, não recebeu nada. Como é que não foi encontrado sinais de hipotermia? Pois é. A Mariana Marins, irmã de Juliana, relata que a família só soube pela mídia e que as informações superficiais contradizeram os relatos e vídeos na montanha. E isso eu vou contar no próximo tópico, que é a parte da negligência, a parte das mentiras que a Indonésia teve com esse caso e tudo mais. Agora a gente vai falar da autópsia do Brasil, que vamos pular já direto pro resultado. Mas a autópsia em si, a família solicitou porque o que foi realizado no dia 26 de junho de 2025 e que foi divulgado o resultado pela Indonésia, eles não conseguiram acreditar muito bem. Então a gente vai agora para o resultado da autópsia brasileira, que eu acho que eu confio muito mais do que depois, né, da Indonésia ter mentindo bastante. Mas a Polícia Civil do Rio de Janeiro constatou que a publicitária Juliana Marins, de 26 anos, morreu em decorrência de diversos traumas causados por uma queda de grande altura. O relatório do Instituto Médico Legal, com base na análise do corpo, indicou que a causa direta do óbito foi uma hemorragia interna, provocada por lesões em múltiplos órgãos e politraumatismo. Politraumatismo eu vou deixar aqui embaixo o que é politraumatismo, porque eu não sei e você também não sabe provavelmente, e eu vou saber quando eu estiver editando. Compatíveis com o impacto de alta energia. De acordo com os especialistas, Juliana sobreviveu por no máximo 10 a 15 minutos após a colisão, sugerindo que não houve sobrevida significativa após o incidente. O exame do ML não conseguiu precisar o horário do falecimento de Juliana Marins, uma vez que o corpo chegou embaçalnado, o que dificultou a avaliação. A perícia confirmou que as lesões consistentes com um único impacto de grande intensidade resultaram nos danos severos a órgãos vitais, crânio, tórax, abdômen, pelve, membros e coluna, não sendo possível determinar se houve quedas prévias. Condições como estresse severo, isolamento e um ambiente desfavorável pode ter causado desorientação em Juliana.
influenciando suas ações antes do ocorrido. Foram observadas lesões musculares e ressecamento ocular, mas sem evidência de desnutrição, exaustão extrema ou consumo de substâncias. Eu acho que ela não tinha nada para consumir lá embaixo, né? Quando questionado sobre a relevância da ausência de atendimento imediato, os peritos esclareceram que a falta de informação impossibilita uma conclusão definitiva sobre a possibilidade de sobrevivida. Durante a entrevista coletiva da tarde do dia 11 de julho, o perito da Polícia Civil do Rio de Janeiro afirmou que é possível estimar que Juliana sobreviveu até 32 horas depois da primeira queda em uma trilha da Indonésia. Ela sobreviveu 32 horas. Ou seja, o que a Indonésia falou estava errado. Que ela não a Indonésia falou aqui que ela sobreviveu cadê que ela tinha dito aqui? Corrido cerca de 20 a 10 minutos após o trauma. E ela sobreviveu 32 horas, como a autópsia brasileira falou. Você confia em qual? Autópsia brasileira ou autópsia da Indonésia? Eu confio na autópsia da brasileira, tá? Porque eu acho que, em questão de autópsia, a gente faz bem isso. A coisa que não me deixa cair a minha ficha sobre esse caso é que teve muitas teorias rodando pela internet. Teve teoria de desenho comparando a morte da Juliana com um episódio do Pica-Pau, que é o episódio de 1945, se não me engano, que é também feito do Monte Rinjani, onde um deus lá, não sei ao certo, eu lembro muito bem, porque eu já assisti esse episódio uma vez, mas um deus, alguma coisa assim, fez uma mulher linda e atraiu o Pica-Pau e aquele outro cara lá que odiava o Pica-Pau pro Monte Rinjani, para fazer com que eles fossem o que estão comparando com a morte da Juliana. Porque dizem que nesse Monte Rinjani acontecem vários rituais para deuses da Indonésia, entre outras coisas. Então, dizem isso e é uma das teorias que está rodando pelo TikTok. Outra teoria que está rodando pelo TikTok também é a teoria de que o próprio guia da Juliana, o que ele falou para a entrevista, o que ele disse, o que ele depôs, não foi convincente. E falaram que o guia provavelmente pode ter feito alguma coisa, a Juliana não aceitou, ele foi lá e empurrou ela. Ou ele empurrou ela pra fazer esse negócio de sacrifício, enfim, um monte de coisa que tem de teoria maluca aí no TikTok. Mas eu vou depois fazer um TikTok só dessas teorias, eu vou pesquisar pra vocês, eu vou postar lá no meu TikTok só dessas teorias da Juliana. E aí vocês veem aí o que vocês acham, o que vocês se confiam mais. Agora a gente vai falar dos acidentes que ocorreram. Como eu tinha dito no começo do vídeo, quando eu tava falando da trilha da Juliana, eu tinha falado que entre 2020 e 2025, 180 acidentes foram confirmados e 8 mortes foram registradas. Pelo menos ainda, pelo que a gente sabe, 8 mortes foram registradas. Vamos começar com o primeiro, que foi um acidente que após o caso inteiro da Juliana Marins, um malaio sobreviveu a uma queda de 20 metros no Monte Rinjani. Um alpinista malaio sobreviveu após cair de uma altura de 20 metros no Monte Rinjani, na Indonésia. O acidente aconteceu há menos de uma semana após o acidente da Juliana. O malaio sobrevive ao acidente no Monte Rinjani. Os relatos apontam que o alpinista caiu por cerca de 20 metros enquanto seguia o caminho do lago Segara Anak, formado após uma erupção vulcânica no local em 1257. O alpinista sofreu ferimentos graves após a queda. O malaio fraturou o quadril e teve traumas na cabeça. O chefe do Parque Nacional do Monte Rinjani, Yarman Wazur, não sei ler direito, confirmou a ocorrência, identificada às 4h20, o horário de Brasília. Então, gente, o malaio conseguiu sobreviver. Ele teve ferimento no quadril, traumatismo na cabeça, mas ele sobreviveu a 20 metros. E isso foi há menos de uma semana depois do caso da Juliana. Eu não lembro exatamente o ano, mas foi entre 2021 e 2024. Mas a suíça Melanie Borner foi encontrada morta horas depois no Monte Anakdara, em Sambelu. E mesmo não sendo no Monte Rinjani, os dois ficam na mesma região, então eles colocaram isso como a morte fosse no Monte Rinjani. Mas ela foi encontrada horas depois por moradores locais no fundo de um barranco após percorrer uma rota não oficial e não recomendada pelas autoridades locais. E isso foi a segunda vítima fatal que teve. A primeira, no caso, que a gente está contando aqui. A
segundo acidente que nós vamos falar é que em 2022, Boaz Bar Anam, de 37 anos, nascido em Israel e com nacionalidade portuguesa, caiu de uma altura de 150 metros ao tentar tirar uma selfie na borda do cume, na rota de Sambalum. O corpo dele foi registrado após 4 dias de busca em um terreno íngreme e clima instável. Ou seja, fica na mesma região do Monte Rinjani, então a gente coloca aqui, porque essa região em si parece ter algum problema com questão de acidente. O acidente também foi de um turista de 57 anos, nascido na Malásia. O nome dele não foi divulgado. Caiu em uma ravina de 80 metros na trilha de Tória, após se soltar de uma corda de segurança. A queda ocorreu em meio de neblina densa, o que dificultou o resgate. Ele recusou a ajuda de guias momentos antes do incidente. Ele recusou ajuda, a corda se soltou, ele caiu, e a região, como sempre, é a região e palco de acidentes. Em 2016, cerca de 400 turistas precisaram ser retirados dessa mesma trilha com urgência por conta do processo de erupção do vulcão Rinjani. Essa foi a última vez que ele entrou em erupção. Ninguém faleceu na ocasião. Ainda bem. Bem, gente, esse foi o vídeo. Eu vou editar, postar, dar tudo certinho pra vocês. Espero que vocês tenham... Assim, não tem como gostar, mas espero que vocês tenham visto aí as informações do caso, tudo que tá certinho. Eu vou fazer um vídeo só de teorias dessa parte da Juliana e vou pôr lá no TikTok, aí vocês comentam lá bastante, vê o que vocês acham, o que vocês acreditam, o que vocês não acreditam. E me deixa aqui nos comentários ideias de outros casos pra eu gravar pra vocês. O próximo caso, como eu falei lá no começo do vídeo, é o Max Miller, que vai ser um caso que até agora não teve solução, mas que eu vou contar por enquanto, e as atualizações que derem eu vou contando lá no meu TikTok. É isso, gente. Tenham um bom dia pra vocês e obrigada por assistir Amante de Casos Criminais.